o Jordan Peterson. Quem é conservador, ou melhor, cristão e conservador, e nunca se divertiu vendo ele destruir completamente os argumentos políticos e morais das feministas, progressistas, dos esquerdistas, etc. Sim, é até bem satisfatório assistir essas coisas. Mas e se eu te dissesse que, apesar de parecer um aliado, Jordan Peterson pode ser um perigo real para os cristãos? Ele tem sérios problemas em sua visão filosófica e teológica. E se você não tiver qualquer discernimento, pode acabar absorvendo conceitos que são tão sutis, porém muito perigosos, que distorcem a verdade do Evangelho. E hoje eu vou te mostrar exatamente por que você deve ter muito cuidado ao ouvir pessoas como Jordan Peterson, quando ele fala de qualquer coisa. Vamos tocar um pouco aqui nos pensamentos filosóficos dele, no livro que ele escreveu, pelo qual ele ficou muito famoso, e também o que ele fala sobre Cristo. Fique até o final, porque o que ele diz não é apenas algo problemático, mas pode te levar até em crenças que são blasfemas. Jordan Peterson foi notório por se recusar a se dobrar ao sistema woke. Ele foi ameaçado, ele foi caçado, ele perdeu muita coisa e ele foi considerado um herói da liberdade de expressão. Mas ele não parava por aí. Ele sempre gostou de ensinar sobre tudo, sobre psicologia, sobre cultura, política, masculinidade, responsabilidade. Mas nos últimos anos, ele entrou em um novo território, a religião, a teologia. De repente ele começou a falar sobre Deus, Bíblia, cristianismo. E claro, muitos cristãos conservadores ficaram empolgados, achando que ele finalmente estava se convertendo. Mas aí já temos um problema. Cada fase dessa mudança de pensamento dele foi registrada em vários vídeos e entrevistas que ele fez, e fica claro que, até agora, em nenhum momento ele realmente se diz um cristão genuíno. Ele sempre interpretou a Bíblia como um livro de mitologia, psicologia e símbolos arquetípicos, e não como a palavra viva de Deus. E é aqui que mora o primeiro perigo. Jordan Peterson nunca foi, até onde podemos enxergar, um cristão regenerado. Recentemente, por exemplo, ele resolveu fazer um estudo sobre Gênesis. Ele também criou um tipo de mesa redonda para definir o verdadeiro significado do Evangelho. E aqui encontramos outro problema, que é que nenhuma dessas pessoas que estavam ali sentadas nessa mesa eram cristãs de verdade. E durante tudo isso, ele não trata a Bíblia como palavra de Deus, mas como um conjunto de histórias metafóricas. Ele ignora todo o sentido redentivo das Escrituras e tenta encaixar tudo dentro de conceitos filosóficos mundanos. Por exemplo, ele vê a história de Adão e Eva, a cruz de Cristo e até mesmo a ressurreição como meras metáforas para o desenvolvimento humano. E aqui vemos o perigo de segui-lo e de levar ele a sério, porque isso é a mera teologia liberal sendo pregada. Mas a gente precisa enfrentar isso dizendo que a Bíblia não é um livro de autoajuda. O Evangelho não é simplesmente um conjunto de lições morais, ele é a revelação de Deus sobre a salvação através de Cristo. E quem não nasceu de novo não pode entender isso. Se tem um versículo que explica perfeitamente por que o Jordan Peterson ensina a Bíblia tantas vezes de forma errônea, é o primeiro livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque isso lhe parece loucura. Ele não pode entender essas coisas, porque essas coisas são discernidas espiritualmente. Então, Jordan Peterson parece ser brilhante e intelectual em suas análises, mas sem a regeneração pelo Espírito Santo, ele não consegue discernir a verdade espiritual. E isso vai trazer um outro problema filosófico que já vou falar a respeito. Então, Peterson, como muitos hoje que são conservadores modernos, até elogia a Jesus.
Esses caras, como Peterson, até chamam ele de um grande mestre, de um grande rabi, mas eles veem Jesus como um mero modelo de moralidade, e não como Senhor, Salvador e o próprio Deus homem. Esse é um dos piores erros que qualquer um pode cometer, reduzir Jesus a apenas um modelo de ética e comportamento. E Jordan Peterson faz exatamente isso. Ele diz que Jesus foi o maior exemplo moral da história, e isso parece ser algo muito legal, mas aqui está o problema. Se Jesus foi apenas um exemplo moral, o cristianismo não passa de um sistema de regras possíveis de cumprir. Isso nos leva, então, ao moralismo, e o moralismo não salva ninguém. Se apenas seguirmos bons princípios morais e conseguirmos alcançar tudo isso, para que então serviria a cruz de Cristo? O cristianismo ele não é um mero código de conduta para a gente se tornar pessoas melhores, né? Cristo é o único caminho para a salvação eterna. E o cristianismo é de onde fundamentamos uma cosmovisão completa. A gente tem que entender que a lei de Deus ela é impossível de ser cumprida perfeitamente. Jesus Cristo não foi apenas um exemplo moral, ele morreu para salvar almas, corpos e mentes de pecadores. Não é à toa que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você acredita que basta seguir os ensinamentos de Jesus para ser salvo, sem arrependimento e fé nele, você encontra morte em todos os sentidos, para a sua alma, para a sua razão, para tudo que você é. Você não passa, como Jesus disse, de um caixão limpo por fora e completamente podre por dentro, né? Um verdadeiro fariseu. E é exatamente isso que Jordan Peterson ensina, um cristianismo sem cruz, sem arrependimento, sem salvação, sem o verdadeiro Cristo Jesus. E voltando aqui àquele ponto que eu falei sobre problemas filosóficos, né? Se você ainda tem dúvidas sobre o perigo de ouvir Jordan Peterson sem qualquer um tipo de filtro, lembre-se de uma coisa, não existe neutralidade. Os nossos pressupostos filosóficos e teológicos são axiomas que sustentam a nossa cosmovisão. Explicando de uma maneira mais simples aqui, sem o Evangelho, sem o verdadeiro Cristo, a sua forma de enxergar o mundo, ou seja, a sua cosmovisão, é completamente penetrada pelo pecado, é morta pelo pecado, pela cegueira espiritual. Você não tem base objetiva nenhuma para fundamentar qualquer tipo de filosofia ou teologia, quanto menos dar aula sobre essas coisas. E a visão de mundo de Jordan Peterson é moldada por filosofias mundanas e não pelo Evangelho. A gente vê isso no seu livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, né? O título original é 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos. E ele não vê o próprio ser humano como pecador, ele vê apenas o caos como um problema. E as suas premissas são enraizadas em uma cosmovisão secular e humanista. E aí eu pergunto a ele, né, afinal de contas, como é que o caos pode existir sem a presença de seres humanos, por exemplo? A nossa luta, então, não é meramente contra o caos, como Jordan Peterson afirma, né? Mas contra aquilo que gerou esse caos, que se chama o pecado. É aquilo que corrompe a mente de muitos com filosofias vãs. E Peterson parte da premissa que o ser humano pode se arrumar, por assim dizer, pode conseguir a salvação do mundo através de arrumar o seu quarto, né, que ele coloca isso lá no livro dele. É uma analogia dizendo que praticamente você pode melhorar você mesmo, né, através de atos bons, né. Aqui vemos o perigo dessa autoajuda, né, dessa filosofia sem o poder de Cristo. Se é uma cosmovisão saudável, essa filosofia leva qualquer um para o inferno. Não existe salvação para aquela pessoa. E ele usa conceitos de moralidade baseados na teoria da evolução, por exemplo. Quando ele tenta ensinar sobre masculinidade e hierarquia, ele começa a falar sobre lagostas, a teoria da evolução. Aí eu te pergunto, né? Isso é a base que um cristão deve ter para entender a masculinidade?
Peterson, ele fala que devemos agir como se Deus existisse, porque isso nos faz viver melhor. Mas ele apresenta isso sem um compromisso real com a verdade do Evangelho. O cristianismo não é uma questão de pragmatismo. Isso aqui funciona para você, aquilo ali funciona para mim. Mas Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta vivermos como se Deus existisse sem arrependimento. Precisamos nascer de novo para que a nossa alma, a nossa mente, nosso intelecto, o nosso corpo seja salvo, seja redimido, seja santificado, para que assim a gente possa, aí sim, ver bem as coisas, para que a gente possa filosoficamente entender melhor a criação e também, o mais importante, o Criador e o Salvador. Então, sinceramente, eu acredito que a melhor coisa que a gente pode fazer é não perder muito do seu tempo ouvindo o Jordan Peterson. Se for para entender o pensamento dele e criticá-lo, acredito aí que seja válido. Mas o discernimento aqui é crucial. Precisamos nos aprofundar no Evangelho, aprender sobre essa doutrina e rejeitar esses tipos de pensamento que vão contra as Escrituras, o moralismo, a teologia liberal e tudo aquilo que ignora a verdadeira pessoa de Cristo. Então a gente deve ficar longe desses meros conservadores, e a gente deve sentar nos ombros de gigantes. Então leia João Calvino, leia John Knox, leia Thomas Watson, leia documentos de fé, por exemplo, os documentos de fé de Westminster. Estude profundamente a sã doutrina antes de ouvir essas pessoas. Porque lembre-se, meus amigos, Satanás ele é bem sutil. Se até um apóstolo pode ser usado para falar algumas coisas ali por Satanás, quanto mais alguém que não é nascido de novo. E aqui que vem também o nosso papel de orar pela vida desse homem que necessita tanto da salvação de Cristo, tanto para que ele pare de ensinar essas heresias, para que ele também se arrependa e coloque sua confiança em Cristo, porque pode até ser que ele não esteja tão longe assim do reino.